Após o mundo voltar os olhos para a Coreia do Norte, devido ao suposto desaparecimento do líder Kim Jong-un, uma importante questão veio à tona. Quem se tornará o líder da nação caso ele saia de cena? Desde que a atual forma de governo teve início, a posição de chefe de Estado passou de pai para filho. Mas, caso estiverem corretas as afirmações de que Jong-un tenha 3 crianças, nenhuma delas teria a idade suficiente para assumir a posição. E é por isso que tanto se tem falado de Kim Yo-jong. Aqui é o Ivan Lima, seja bem-vindo. Toda essa história começou quando surgiram especulações sobre o real estado de saúde de Jong-un, que não teria participado da celebração do aniversário do avô dele, Kim Il-sung, que faleceu em 1994. Veja, Il-sung foi o primeiro líder do país, e a celebração anual que Jong-un faltou é muito importante para os norte-coreanos. Então as dúvidas surgiram quase que imediatamente. Alguns rumores afirmavam que o ditador teria se ausentado como prevenção contra o novo coronavírus, mas nada foi confirmado oficialmente. Na verdade, por conta da política de informações extremamente restrita, a Coreia do Norte não divulgou nenhum número de casos de Covid-19. Alguns dias depois, a imprensa da Coreia do Sul divulgou ter recebido informações de que Jong-un estava passando por um tratamento logo após realizar um procedimento cardiovascular. Não demorou muito para que o portal TMZ informasse que o líder norte-coreano teria falecido por conta da cirurgia. Até mesmo uma revista japonesa divulgou que Jong-un estava em estado vegetativo após os procedimentos. Nesse meio tempo, a China informou não saber nada a respeito do ditador. Já a Coreia do Sul disse apenas ter conhecimento sobre a cirurgia. Ainda assim, dias depois, o país sul-coreano afirmou que o afastamento de Jong-un pode realmente ter a ver com a pandemia. Até esta nossa produção, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que tinha informações sobre o paradeiro de Jong-un, mas disse que não poderia falar a respeito. No dia 27 de abril, a KCNA, que é a agência de notícias do regime norte-coreano, comunicou que o líder do país encaminhou uma carta de felicitações ao presidente da África do Sul. Como você deve imaginar, não se sabe se a carta foi realmente escrita por Jong-un e muito menos quando foi produzida. E aí que nós chegamos a Kim Yo-jong, a irmã do ditador. Embora a Coreia do Norte não tenha o costume de colocar mulheres em cargos de comando, o nome dela aparece como a indicação de ser a possível substituta do irmão. Além de ser o braço direito dele, Yo-jong está à frente da propaganda do regime, sendo a vice-diretora do Partido dos Trabalhadores. Assim como acontece com Jong-un, sua esposa Ri Sol-ju, e com os filhos, a real data de nascimento de Yo-jong é um mistério. Acredita-se que ela tenha 31 ou 32 anos, mas uma coisa é certa, ela é próxima do irmão desde pequena. De acordo com reportagens dos jornais The Washington Post e The Guardian, os dois passaram muito tempo juntos no final dos anos 90, quando foram estudar na Suíça. Por serem os filhos do então líder norte-coreano Kim Jong-il, os dois usavam nomes falsos e moravam em uma casa repleta de seguranças e outros funcionários. Uma verdadeira operação para os estudos dos dois. Antes disso, Yo-jong morava somente com a mãe e com os irmãos, na cidade de Pyongyang. Ela foi para a Suíça pouco antes de Jong-un, que acabou sendo enviado para a mesma instituição depois dela conseguir boas notas. Foi nesse meio tempo que nasceu a relação de confidente dos dois. Ao retornarem para casa, no começo dos anos 2000, Yo-jong entrou para o curso de Ciências da Computação na Universidade de Pyongyang.
Após finalizar a graduação, ela começou a trabalhar com o pai no Partido dos Trabalhadores. Os anos de 2010 e 2011 foram marcados por uma espécie de apresentação dela ao público. A primeira vez foi em um congresso do partido e a segunda durante o funeral do seu próprio pai. Convidada pelo irmão para atuar no setor de propaganda do regime, ela trabalha desde então tentando modernizar a imagem da Coreia do Norte ao redor do mundo. Yo-jong também esteve envolvida com os encontros entre Jong-un e Donald Trump, realizados como uma tentativa de amenizar a relação entre Estados Unidos e Coreia do Norte. De 2011 para cá, o nome de Yo-jong começou a aparecer cada vez mais em assuntos relacionados ao país. Em 2017, por exemplo, os Estados Unidos chegaram a incluir o nome dela em uma lista com governantes da Coreia do Norte, acusados de praticar graves abusos contra os direitos humanos. No ano seguinte, agora já em uma nova posição dentro do governo, ela realizou um trabalho que ficou conhecido como Ofensiva de Charme. Vale destacar que o novo trabalho a colocava como um membro suplente no Politburo, que é o mais alto órgão executivo do partido. Em outras palavras, Yo-jong pode ser considerada uma das mulheres mais poderosas da Coreia do Norte. Fato é que a tal ofensiva estava relacionada com a ida dela até a Coreia do Sul como representante do governo norte-coreano durante as Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang. Uma visita de 3 dias em que ela esteve acompanhada por toda uma delegação de autoridades da própria nação. Acredita-se que a viagem dela tivesse como foco apresentar um lado mais brando do governo de Kim Jong-un. E não foi apenas a imprensa da Coreia do Sul que voltou os olhos para Yo-jong naquele momento. O mundo inteiro estava interessado em aprender o que fosse possível do regime norte-coreano através dela. A aparência, digamos, humilde, foi um dos destaques, visto que ela se encontrou com o presidente sul-coreano de uma forma inesperada, sem joias e com roupas modestas. A visita de Yo-jong também tinha um motivo secreto: convidar o presidente do Sul para visitar o país vizinho, alegando que as duas Coreias precisavam criar as condições certas para essa viagem. O líder sul-coreano não aceitou na ocasião. Vale lembrar que ela foi primeira integrante da família a viajar para o Sul desde 1948. Alguns relatórios confirmam ainda que desde 2015 ela é casada com o filho de Cho Ryong-hae, o segundo no comando do braço militar e também vice-presidente do Comitê de Assuntos Estatais. Ao contrário do irmão, Yo-jong possui uma postura mais discreta dentro do governo, sem polêmicas e sem a realização de pronunciamentos. Até março de 2020, ela não tinha assinado nenhum comunicado oficial em nome do regime. Se já era forte a ideia de que ela exerce bastante influência por lá, ver seu nome em uma nota oficial reforçou a importância que ela possui. Em uma dinastia em que a maior parte dos altos cargos é ocupada por homens, analistas acreditam que não são boas as chances de Yo-jong chegar à posição de líder. E é por isso que existe uma outra parcela de pesquisadores afirmando que ela pode ser a protagonista de um momento marcado pela quebra dos moldes machistas do país. Veja, no momento, também não existem muitos homens da família que poderiam assumir o comando. Com filhos muito jovens, o próximo da linha para ocupar a importante posição de líder da nação poderia ser Kim Jong-chul, o único irmão vivo de Kim Jong-un. Entretanto, as informações divulgadas a respeito da família alegam que ele não tem perfil político e já demonstrou mais interesse pela música do que pelos assuntos do regime. Caso você não saiba, o outro irmão do ditador norte-coreano, Kim Jong-nam,
estava em exílio desde 2003 e acabou sendo assassinado em 2017 na Malásia. Um crime que pode ter sido organizado pelo próprio governo norte-coreano, diga-se de passagem. Se não fossem as desavenças de Jong-nam com o governo, seu filho, Kim Hang-sol, poderia ser um forte nome para chegar ao poder. Outra pessoa que também poderia tentar assumir o cargo seria Chang Song-ti, tio de Jong-un. O problema é que ele foi executado em 2013, após ser acusado de trair o regime norte-coreano. Com todo esse cenário, pesquisadores do Instituto para a Unificação da Coreia afirmam que Yeok-jong pode atuar como a principal indicação nas áreas de segurança pública e no âmbito judiciário, sendo responsável por manter forte a base do poder atual. Outros analistas acreditam ainda que ela possa atuar como líder de um governo interino, que trabalhará para continuar o regime atual até que um dos filhos de Jong-un atinja uma idade considerada suficiente para governar. Por conta da cultura de homens no poder, fica a dúvida se a relação sanguínea será forte o suficiente para romper as tradições sucessórias. Acredita-se que uma parcela da população poderia recusar a liderança de uma mulher. Em último caso, Yeok-jong poderia dividir a liderança com o pai de seu marido. Com bastante poder dentro do regime, Cho Ryong-hae chega a ser visto como a escolha mais óbvia para ocupar o cargo sozinho. Mas, em uma divisão dos poderes, Cho poderia atuar apenas como representante do braço militar. Deixe nos comentários como você acha que vai ser o desenrolar dessa história. E se puder, fique em casa. Um grande abraço. Tchau.